Imagina acordar cedo, se olhar no espelho e perceber que você desperdiçou 30 anos da sua vida. As últimas 30 décadas da sua vida. Você trabalhou, estudou, fez faculdade, se casou, comprou um apartamento, alugou, comprou um carro, se estressou, tentou agradar a todo mundo. É uma linha de sucesso para a maioria das pessoas. E por fim, não construiu nada que realmente importasse. É assustador, não é? A verdade, difícil de ser engolida, é que a maioria das pessoas passa a vida inteira cometendo erros infantis, e eu me incluo nisso. E que esses erros infantis poderiam ser evitados com uma simples mudança de perspectiva. E eu levei 30 anos apanhando da vida, aprendendo com os meus erros, e chegar aqui e compartilhar 10 regras que eu vou te mostrar nos próximos minutos. Você não precisa perder tempo, você não precisa quebrar a cara, você não precisa errar tanto quanto eu errei até aqui. E hoje eu vou compartilhar com você histórias de como essas 10 regras se aplicam no mundo real e como você pode as corrigir. E como ignorar essas 10 regras é o atalho mais rápido para a frustração. E eu dividi 30 anos da minha vida em 3 fases distintas. E se você aplicar aqui o que eu quero compartilhar com você, eu garanto que você vai aumentar a probabilidade para dar certo na vida. Que a ansiedade que você tem sobre seu futuro ela vai diminuir bastante. Preste muita atenção. O tópico 1, o pilar invisível, a base para a sua própria existência. Imagina a história de um cara chamado Lucas. Lucas sempre foi uma pessoa muito ocupada. Aquele que estava sempre correndo, apagando incêndios, não se colocando como prioridade em sua vida. Mas no final do mês, a sua conta estava sempre no vermelho. Faltava dinheiro, faltavam as coisas básicas e ele sentia que sempre estava no mesmo lugar, sem se desenvolver nenhuma forma, de nenhuma parte, sem caminhar nenhum centímetro, nenhum metro. E sentia-se estagnado. Mas por que ele sentia isso? Porque ele ignorava as regras básicas da primeira fase. A primeira lição, com 30 anos, é dura, mas é necessário compartilhar com você. Antes de investir em qualquer pessoa, qualquer projeto, qualquer plano que você tenha, a melhor maneira é investir em você mesmo. E para fazer isso, você precisa de 2 coisas: organização e planejamento. O Lucas queria abrir um negócio, ajudar a família, crescer financeiramente, adquirir patrimônio, mas o quarto dele era bagunçado. Roupas para um lado, tênis para o outro, roupas sujas no chão. A rotina dele era a mesma coisa, era uma bagunça. Ele não tinha agenda, não tinha organização, não tinha planejamento, fazia tudo para apagar incêndios. Como você quer dominar o mundo se você não consegue dominar a sua rotina, o seu dia, até mesmo não ter uma agenda? A regra aqui é clara. Não faça as coisas de qualquer maneira. Você precisa ter elas previamente planejadas. Não precisa ter um passo a passo para executar alguma coisa. Eu sei que muitas vezes você vai pensar que antes feito do que mal feito. Eu concordo com essa regra, mas você precisa ter uma ideia clara, minimamente possível, para ir na direção do seu objetivo. Planeje antes de agir. Pelo menos o mínimo. Quer ver isso na prática? Dia de manhã. E pegar o celular e verificar as redes sociais, o que é desperdiçar o seu tempo, principalmente os primeiros minutos do seu dia, com dopamina barata. Tire 15 minutos da noite anterior para planejar a sua agenda, o seu dia e a prioridade das suas tarefas. O tempo não volta atrás. E quando você organiza o seu dia e começa com uma leitura nos primeiros minutos do seu dia, isso é investimento. Você está se aperfeiçoando, você está melhorando e aumentando a sua capacidade intelectual, aumentando seu repertório de interpretações sobre determinado assunto e aprendendo alguma coisa. Ou seja, você está investindo. E como consequência, você passa vítima do seu presente, do seu tempo e passa a ser dono da sua vida. Como você lida com o mundo. Mas aí o Lucas começou a se organizar, tornar uma pessoa que tem organização, que tem prioridade de tarefas e também tem agenda. Ele arrumou um emprego melhor, mas aí ele caiu na segunda armadilha que tem na vida: as outras pessoas. E aí que a maioria de vocês trava e que eu fiquei travado por algum tempo. Nosso amigo Lucas queria ser amado por todo mundo, queria agradar todo mundo, queria ser bem visto, bem quisto por todo mundo. Então ele virou o bonzinho. Ele aceitava tudo, pegava o trabalho de todo mundo, ajudava a todos. E por aceitar tudo, ele acabava ficando sobrecarregado. E por estar sobrecarregado, ele acabava perdendo a sua performance. Eu gostaria de usar outra palavra, mas é o que define aqui a sua performance, suas capacidades, enfim. E ele acabava entregando tudo pela metade. E entregando tudo de qualquer jeito. Porque ele aceitava tudo de todo. Aprenda uma coisa: nunca despache, nunca faça, nunca entregue o trabalho de ninguém de qualquer jeito. Se você entrega um trabalho feito de uma maneira medíocre, de qualquer jeito, levado nas coxas, como nós temos um ditado, o seu cérebro vai ser treinado para entregar qualquer trabalho dessa mesma forma. E sua mente vai registrar que entregar o trabalho de qualquer maneira é um novo padrão. Assim você vai treinando o seu cérebro para fazer de qualquer jeito. E logo você fará suas próprias coisas de qualquer maneira também. Além disso, pare de ser bonzinho demais. Seja justo. Justo como as pessoas te tratam, justo na importância que elas te tratam, justo na educação que elas te tratam. Isso significa que quando um colega pedir ajuda para você sobre algum trabalho e você não tem tempo para ajudar ele, seja justo. Diga não.
E outra, diga que isso não é da sua responsabilidade, que você tem as suas coisas para fazer. Se coloque em prioridade na sua vida, porque ninguém vai colocar você como prioridade. Tá, e se o colega vier reclamar, se o colega vier discutir sobre você não ter aceitado o trabalho que ele pediu? Essa é a última regra de ouro que eu compartilho aqui com você. Não discuta com um tolo, não toque tambor para maluco dançar. Apenas diga a ele não e dê a razão para ele. Apenas diga não. Não se justifique, não brigue, não fale, apenas diga não. Imagina você gastar sua energia provando para outras pessoas que você está certo. Imagina você gastar sua energia brigando no trânsito para provar ou querer discutir sobre a manobra da outra pessoa. Imagine você gastando a sua energia para justificar a sua resposta para os outros. Não seja tolo, não desperdice a sua energia alimentando alguma discussão, algum conflito, coisas que não vão deixar você, não vão ajudar você de alguma forma. E uma palavra, uma frase que quebra a pessoa no meio é: sabe, você tem razão, mas isso não quer dizer que você vai fazer o trabalho da outra pessoa. Você vai permanecer com o seu não. E outra, né? Além disso, você protege a sua paz. Você não cria um conflito desnecessário com quem não precisa. Você protege a sua mente, né? Porque não aceita qualquer conflito. Aprende a lidar com o estresse e mantém a sua paz. E se você não percebeu ainda, é melhor ter paz do que ter razão. E chegamos ao tópico número 3. A ilusão da pressa. A maturidade e a liberdade. Nós chegamos à terceira e última fase. A fase onde os meninos se separam dos homens, onde as meninas se separam das mulheres. E Lucas, nosso personagem, nosso amigo aqui, que já sabia que organização é importante, sabia também que dizer não também é importante, e já não toca tambor para maluco dançar, mas ele ainda sentia uma ansiedade no peito, ele sentia que alguma coisa não estava correta, não estava certa, e ele olhava o Instagram, e ele observava a vida das outras pessoas, viajando, com mais dinheiro, jantando em lugares com experiências incríveis, com casas melhores, com relacionamentos perfeitos, com uma vida perfeita, com corpos perfeitos. E ele sentia que estava ficando para trás, estava ficando muito distante das outras pessoas, que ele estava perdendo tempo. E por isso ele tomava decisões financeiras horríveis, burras na verdade. Cuide de suas finanças, mas acima de tudo, para cuidar das suas finanças e da sua vida, entenda a lição mais libertadora de todas. A vida não é urgente e o tempo é remédio para tudo. Vão tentar vender a ideia de que você precisa ter sucesso amanhã, que você precisa ter sempre o carro do ano, que você precisa sempre ter a roupa de marca, o melhor celular, que precisa sempre, aos finais de semana, jantar em lugares caros, tomar vinhos caros. Isso é uma mentira. É uma ilusão. E essa urgência que as pessoas divulgam na internet, elas só servem para te deixar e também fazer você seguir o efeito manada. É a mesma coisa aquela história de coaching de sucesso que não tem sucesso. Ou seja, as pessoas, elas querem vender coisas para você com gatilhos de persuasão, gatilhos de reciprocidade, gatilhos de escassez, falando que você precisa de determinado produto que você não precisa, falando que você precisa em tais lugares, jantares caros, viagens caras, carros do ano, e talvez não faça sentido para você. Se fizer, tá tudo bem, mas a felicidade da vida está na simplicidade, não está em bens materiais. Claro que eles ajudam, eu não posso ser hipócrita em falar que dinheiro não é importante, pelo contrário, dinheiro é muito importante. Mas quando você conseguir dar esse passo, quando dar o próximo passo, os outros passos que ficaram atrás estão bem sustentáveis. Um carro caro que não vai te limitar financeiramente, uma viagem cara que não vai te limitar financeiramente, um celular do ano que não vai te limitar financeiramente. Eu falo sobre essa ótica. Não que eu não goste de coisas caras, não é isso, mas eu abro um grande detalhe, porque a maioria das coisas que a gente tem, coisas, objetos. E a 10ª lição e última de quem viveu 30 anos dessa forma é: não siga a manada. Não é porque todo mundo tá fazendo dancinha no TikTok, Instagram, que eu preciso fazer dancinha também, que você precisa fazer dancinha também. Ah, todo mundo fez uma trend X, você precisa. Você não precisa. Porque se você faz a trend do momento, você vai ser atraído por esse tipo de público. Esse tipo de público, ele não se interessa pelas mesmas coisas que você está falando sobre desenvolvimento ou assuntos que você busca que as pessoas não vão falar. A mesma coisa aqui. Eu não vou ficar dançando aqui para ganhar engajamento. Não vou. Eu prefiro criar a minha comunidade, passo a trazer conteúdos relevantes para você, mas não ficar dançando. Quem vai ver esse tipo de conteúdo não vai ser a pessoa que vai querer participar da minha comunidade, não vai. E eu não quero essa pessoa. Eu quero pessoas que querem se desenvolver comigo. E de alguma maneira eu consiga ajudar essas pessoas. Claro que eu penso aqui em construção de comunidade, fornecer materiais para vocês, mas eu não quero forçar isso para vocês. Fica quem quer. É simples. E saiba que você não é obrigado a fazer isso. Não é porque todo mundo está fazendo que você deve fazer também. Porque na prática, ser paciente e cuidar das suas finanças é um processo a longo prazo. Não é um processo em que você vai ficar rico da noite pro dia, ter sucesso da noite pro dia. É como se fosse jogar na Mega Sena e ficar rico de ontem para hoje. Não existe. E enquanto todo mundo gasta para parecer rico, jantares caros para divulgar no Instagram, você está construindo a sua riqueza, o seu patrimônio, melhor dizendo, porque riqueza não é só monetário, mas eu falo em patrimônio. Você constrói seu patrimônio, sua vida financeira, para ter e construir uma vida estável financeiramente. E quando bater o desespero, achar que as coisas estão lentas, achar que você não está saindo do lugar, lembre-se, há tempo para tudo. Você precisa estar fazendo alguma coisa na direção do seu objetivo, mas há tempo para tudo. Tenha paciência com você mesmo. E a semente, ela não vai germinar e vai nascer uma árvore porque você está gritando yes, 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 fazendo esses movimentos com o braço. Ela não vai.
Ela simplesmente vai crescer conforme você alimentá-la bem, você dar água, você cultivar o ambiente que está ao redor dela, você cultivar trazendo o alimento para aquela árvore. Não gritando. E é muito engraçado porque eu já fiz isso uma vez só. E quando eu fiz depois eu pensei assim, meu Deus, eu sou muito idiota. E o seu próximo passo? Antes disso, em 30 anos, alguns erros e acertos estão condensados em 3 passos. Invista na sua base, seja justo e aprenda a dizer não. E também tenha paciência para construir a sua vida financeira e sua riqueza. E Lucas, nosso amigo imaginário, demorou anos para construir isso. E que você e eu compartilhei com você nesses minutos de vídeo. Mas um detalhe muito importante que eu quero compartilhar com você, e eu também pequei muito tempo nisso, é que conhecimento sem ação não é nada. Por isso que o próximo passo que eu compartilho e insisto para você fazer, logo que acabar nesse vídeo, logo, imediatamente, e também virar a chave sobre a sua mentalidade de futuro, de realidade e de construção de patrimônio, é colocar tudo o que a gente falou aqui em prática. Tenha um planejamento mínimo para o que você fizer, tenha uma ideia mínima para o que você fizer na prática. Eu quero ganhar mais dinheiro. Como? Eu quero abrir um canal no YouTube. Como você vai fazer, do que você vai falar, a ideia que você vai transmitir, o modelo de vídeo que você vai fazer. Compre um curso para fazer com que esse caminho ele se torne mais rápido, ou até mesmo coloca no YouTube. Como iniciar um canal no YouTube. Mas faça, independente o que seja, faça. E se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Comente abaixo das 10 lições que eu compartilhei aqui, qual você achou importante, qual você acrescentaria e qual você iria retirar. Se inscreva no canal pra gente chegar aos 100 primeiros inscritos. Até a próxima.